histórias. Vocês já imaginaram lá atrás, quando a gente não tinha nenhum desses recursos tecnológicos que a gente tem hoje, rede social, vídeo, e-mail, lá atrás ainda a gente não tinha sequer papel e caneta. Como é que as pessoas faziam para contar histórias? Elas faziam isso contando histórias, usando simplesmente o gogó. Então, tem alguns indícios lá atrás, palavras, né? Tem alguns indícios lá atrás que a história, a contação de história começou lá na Grécia Antiga, com os filósofos debatendo e tudo mais, e também nas rodas de amigos em torno de fogueira, os grandes contadores de histórias. E o segredo deles é que, para tocar o coração das pessoas, eles tinham que falar com o coração. Então, tinham que trazer um sentimento muito forte. Né? E, para trazer um sentimento muito forte, é só você falar alguma história de vida. É a história de vida que vai criar uma conexão do que você está falando com o que a pessoa está ouvindo. E as histórias de vidas podem ser diversas histórias, positivas ou negativas. Sucessos ou fracassos, medos, sonhos, casos tristes, engraçados, uma piada, caso de terror. Tudo isso. O mais importante é que seja um sentimento genuíno que vai gerar empatia, que vai gerar conexão. As pessoas vão se aproximar com esse sentimento. Então, estou falando de uma maneira mais generalizada aqui. Acho que é legal você fazer as conexões da onde isso encaixa no teu negócio, seja um negócio pessoal, enfim, profissional, digital, físico, enfim. Beleza. Alguns exemplos do dia a dia. Missa, independente da religião de vocês, eu sou católico, frequento as missas de vez em quando, alguns domingos. Só que, cara, é impressionante, quando eu vou, e aí tem um padre, quando ele vai fazer a homilia, parece que ele aperta também um botão aqui no meu cérebro e eu vou longe, eu viajo. Eu não consigo prestar atenção, não me conecto. Mas teve um deles, lá de Poços de Caldas, cidade da minha esposa. Uma vez ele falou sobre morte, e a visão dele sobre morte. E naquela situação, meu pai estava passando por uma doença grave, que era a leucemia, e as palavras que ele estava falando, cara, encaixou perfeitamente para o meu momento de vida. Eu não sei bem o que aconteceu, mas eu comecei a chorar igual um menininho, de soluçar. Uma senhorinha do meu lado até me deu um monte de papel, calma, garoto, e tal. O fato é, alguns meses depois, meu pai, infelizmente, veio a falecer, mas eu lembrei das palavras daquele padre. E as palavras daquele padre me fez superar a perda com mais naturalidade. E o cara usou uma história para me envolver. Isso foi muito louco. Um caso menos dramático. Restaurantes. Quem nunca foi num restaurante, vê lá, né, no cardápio, ou na primeira página, ou na última, tem toda a história do restaurante, do porquê que o cara criou aquilo e tal. Tem um sujeito, se chama Walter Taverna, esse cara é vivo, ele que criou a Quirupita também. Meu intuito também não é gerar venda para ele, mas ele tem uma cantina que se chama Concheta, ou Concheta, não sei pronunciar direito, que fica lá no Bexiga, e você ir no restaurante do cara é um convite para ir para a Itália, é um passaporte para você ir até a Itália. Não é simplesmente comer uma massa. Tem toda uma história por trás daquilo, tem toda uma ambientação por trás daquilo. Ele conta um storytelling não com palavras, mas com todo jeito de oferecer o serviço dele. Parques de diversão. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer um treinamento nos Estados Unidos, na Universal Studios, e lá eram 2 dias de treinamento. O primeiro era só falar de business com os caras pica das galáxias de lá, e o segundo dia era uma experiência VIP no parque. E o Universal Studios tem... Alguém já foi para o Universal Studios aqui? Legal. Lá tem um monte de simulador, né? E tem um dos simuladores, que é dos Minions, que eu achei fantástico o storytelling que eles contam lá. Eu sem dar muito spoiler, mas assim, são 2 momentos. Primeiro, todo mundo vai da sala, entra numa cápsula e começa a passar um vídeo. No vídeo, o Minion começa a falar com você, tratando você como outro Minion. Então, ali você já começa a entrar, sabe, no mundo dele. Ele já começa a contação de história ali. Ele lança um desafio, uma situação, um problema, e aí depois ele vai para o simulador. E aí no simulador dá a impressão lá, que você dá a pirueta e tudo mais. Você resolve o problema que o Minion tinha trazido no começo. Então, assim, bem diferente de qualquer roda gigante aí, qualquer montanha-russa, que você só senta lá no carrinho e dá piruetas.
Lá não, você se sente literalmente um Minion, você faz parte da atmosfera deles. Beleza, games. Acho que games está para crianças, assim como Netflix está para adultos e vice-versa. Quem nunca ficou um final de semana inteiro jogando videogame, ou conhece alguém que ficou um final de semana inteiro jogando videogame? De novo, na minha época eram os videogames mais, né, menos cheio de gráficos e tal. Hoje em dia, o que me fascina são as histórias por trás. A história desse aqui é a história de uma moça que ela vai desbravar lá uma cidade da Rússia e passa por um inverno rigoroso e tudo mais, mas o objetivo é descobrir os segredos da imortalidade. Cada fase que ela passa no videogame, ela descobre um segredo da imortalidade. Então, porra, o moleque fica lá, não quer parar de jogar enquanto não descobre todos. Tem toda uma história por trás daquilo que prende a atenção da pessoa. Redes sociais. Hoje, com stories do Instagram, é possível você fazer um storytelling de 30 segundos, hein? Fica um desafio aqui para o final do nosso papo. Tinha uma moça chamada Aline Araújo, ela sofria de depressão e ela compartilhava toda a vida dela no Instagram. Ela trazia mensagens motivacionais para a pessoa superar a depressão. Aí ela estava envolvida, né, num relacionamento, ela ia casar, na semana do casamento, o cara largou dela. E ela compartilhando tudo isso. Ela tomou a decisão de casar sozinha, não casar sozinha, ir lá para o altar, tal, fazer a festa sozinha e tudo mais. E aquilo fez com que o número de seguidores dela explodisse, com uma história trágica, né? Então, assim, infelizmente, depois de uma semana, ela não aguentou a onda e literalmente cometeu o suicídio. Mas o que eu quero dizer é que, também no Instagram, você pode compartilhar histórias usando técnicas também de storytelling. Produtos digitais. Tem alguém aqui que vende produtos digitais? Boa. Tem uma corretora que se chama Empíricos. E essa corretora, em 2014... numa situação de pré-reeleição da Dilma, na semana de abertura da Copa do Mundo, que aconteceu no Brasil, lançou um produto digital usando storytelling. O nome desse produto era O Fim do Brasil, que gerou curiosidade. Você clicava lá, vinha todo um texto, e o cara falava que assim, aquela oportunidade era a oportunidade para você ficar rico, sabe? Todo o cenário de conjuntura econômico era o momento para você investir na bolsa e ganhar muito dinheiro. Deu recordes de vendas da Empíricos, foi esse produto. Então, assim, o storytelling está em todo lugar. Campanhas de vendas, propagandas, entretenimento, filmes, músicas.